dando sentido à vida. O que é o significado da vida? Para Viktor Frankl, o significado é pessoal e, portanto, cada pessoa deve encontrá-lo. O sentido da vida não pode ser dado nem inventado, mas deve ser descoberto por cada um. Por isso, em qualquer situação, todos podem encontrar sentido em seu sofrimento, mesmo na tríade trágica, que inclui o sofrimento, a culpa e a morte. Frankl propõe que não nos perguntemos sobre o sentido da vida em geral, mas sobre o sentido da nossa vida em cada situação. Da mesma forma que não podemos perguntar a um jogador de xadrez qual é a melhor jogada, pois dependerá da situação específica do jogo. Assim, descobrir o significado está a meio caminho entre a percepção e a intuição que está por trás do achei. O significado da vida é algo mais do que mero conhecimento racional. Encontrar o significado de uma situação, seja ela traumática ou não, é um processo e contribui com algo novo para essa experiência. É como redefinir o evento. É como descobrir a luz na imensa escuridão da adversidade. A escuridão não desaparece, mas a claridade da luz surge. A luz, que representa o significado, está na escuridão, que é o nosso acontecimento vital. Mas nós devemos encontrá-la. O significado pode se manifestar na atenção à família, no trabalho, no exemplo para os outros, na transmissão do que se aprendeu na vida, no voluntariado e um longo etc. Assim, nós nos autorrealizamos e, consequentemente, encontramos a nossa felicidade. E vamos falar de algumas chaves para encontrar o sentido da vida. Tanto no sucesso quanto no fracasso, você precisa encontrar um significado. Por isso, diante dos acontecimentos de nossa existência, devemos ter uma atitude de abertura, como primeira chave para encontrar o sentido. Como fazer isto? Perguntando-nos não por que isto aconteceu, mas para que isso aconteceu. A razão é simples. Quando perguntamos por quê, estamos tentando explicar a situação, o que é muito útil e frequente em ciências positivistas como a medicina. Mas o para quê nos ajuda a entender o que aconteceu dentro do nosso projeto existencial, que inclui morte, doença, culpa e também o sucesso. O para quê é mais típico das ciências humanísticas e se concentra mais no futuro do que no passado. É uma pergunta proativa. Faz-nos colocar as longas luzes da nossa existência e faz-nos focar mais na solução do que na causa do conflito ou da dificuldade. Outra chave é a importância do nós na resolução de conflitos. Frankl chama isso de autotranscendência e o define assim. O ser humano sempre aponta e se dirige para algo diferente de si mesmo, ou melhor, para algo ou alguém diferente de si mesmo, especificamente para valores que devem ser realizados ou para outros seres humanos, as quais você tem que sair com amor.
Na vivência cotidiana, no acompanhamento das pessoas, uma coisa fica evidente. O que ajuda é a proximidade, a solidariedade e a transferência positiva. É por isso que é preciso criarmos um clima de compreensão e não de razões para abortar o sofrimento. Devemos passar de um você e um eu para um nós, que promove um clima de confiança e segurança e supera a distância entre o indivíduo e seu ambiente. Compartilhar o sofrimento torna o sofrimento menor. Da mesma forma como compartilhar a alegria a torna maior. É saudável colocar em palavras os fatos, mas o que realmente cura é a atitude do nosso interlocutor. A sua atitude acolhedora é o que nos permite construir um novo estar na nossa existência. Por isso, é preciso ancorar-se num nós forte e acolhedor para reconstruir a nossa existência. E assim, autotranscendemos. A terceira chave é educar para a responsabilidade e a liberdade. Frankl nega todo o determinismo e critica nesse aspecto a Freud, quando diz que nem a hereditariedade, nem as experiências da infância são decisivas na constituição da personalidade. Diz ele, haverá sempre uma liberdade para escolher a atitude que tomamos perante as adversidades. Em outras palavras, não podemos escolher sofrer ou não as adversidades, mas sempre podemos escolher que atitude tomarmos diante delas. Diz Miguel Ángel Noblejas, a responsabilidade é a capacidade de responder livremente às questões que a vida nos oferece, em cada situação em que nos encontramos, assim como assumir as consequências ou efeitos de nossas decisões. Por fim, apontamos o humor como mais uma chave para encontrar o sentido da vida. E ilustramos com esta breve história. João é um homem de 70 anos. Ele vai ao ambulatório de psiquiatria porque o médico da atenção primária lhe disse que tem depressão. Durante a entrevista, ele está de bom humor e até apresenta uma pitada de humor. Ele mora com a esposa, diagnosticada com Alzheimer, e com uma filha com síndrome de Down. Nenhuma queixa sai de sua boca. Nenhuma reprovação à vida. Até se permite ser irônico quando diz que todos os dias joga uma partida de ludo com a mulher e a filha e diz que normalmente eu ganho. Concluindo. Uma das características do nosso mundo ocidental é a fobia do sofrimento, tanto físico quanto emocional. Queremos soluções imediatas e produzidas com um mínimo de esforço. Essa é uma das razões pelas quais tentamos resolver os problemas psicológicos, como a ruptura sentimental, o luto pela morte de um ente querido, sofrermos de uma doença fatal, etc., com remédios. Às vezes são necessários, mas são sempre insuficientes. Portanto, é aconselhável que, diante dos problemas da vida cotidiana, estejamos mais dispostos a buscar o significado da adversidade
do que a solução fácil do remédio, que pode neutralizar o sintoma, mas não a angústia profunda. Ou seja, não devemos mascarar o sofrimento com o fármaco ou a droga, mas tentar encontrar o sentido da vida em cada uma das situações adversas que nos acontecem. Esse texto, Dando Sentido à Vida, é da autoria do psiquiatra espanhol Alejandro Rocamora Bonilla.